Olá, boa noite. Boa noite. Nós vamos começar mais uma live nessa noite e conversando sobre um assunto assim muito importante nos nossos dias. Fabi, seja bem-vinda. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que são dívidas. Dívidas é um assunto assim extremamente atual, né? Infelizmente, muitas pessoas, no momento que a gente está vivendo, elas estão ficando endividadas. E se a pessoa não souber como lidar com essa situação, pode gerar um problema aí que dure anos na vida da pessoa. Oi, Jaque, seja bem-vinda a essa live. A Adriana já vai entrar ao vivo com a gente para nós conversarmos sobre esse assunto. E olha, endividamento é uma coisa muito séria, pode gerar muitos e muitos problemas na vida da pessoa e por causa de uma bobagem, de uma dívida, tem pessoas que ficam anos presos a endividamento. Elas cometeram aí um erro e tal, deu um problema na vida, entraram numa dívida e ficam por anos, não conseguem sair, vão se afundando mais nesse buraco de endividamento. Então a gente precisa saber estratégias, a gente precisa entender como funciona uma situação de endividamento para a gente poder sair dela, não é verdade? Porque eu acredito que ninguém quer ficar endividado. Nós acreditamos, né? As pessoas, elas querem pagar as suas contas em dia, mas como esse problema que a gente está vivendo com essa pandemia, por exemplo, muitas pessoas tiveram a sua renda zerada, não é verdade? E aí, se a renda zera, o que acontece? A pessoa, ela acaba sendo forçada a se endividar. Se ela não tinha uma reserva, um colchão financeiro, isso vai gerar um problema de endividamento bastante sério. Seja bem-vindo, Anderson. Vamos chegando e olha, se você conhece gente que está com esse tipo de problema ou que está na iminência de entrar num processo de endividamento, chame essa pessoa aqui. Dani, seja bem-vinda. Nosso assunto hoje são dívidas. Então, ó, se você conhece alguém que está na iminência aí de entrar numa dívida, chame essa pessoa, clique no aviãozinho, porque o conteúdo que nós vamos passar hoje, ele é primordial nesse momento que a gente está vivendo na economia. Maria Diva, seja muito bem-vinda. Uma honra para nós, um prazer ter você aqui, vocês todos aqui conosco nessa live essa noite. E esse assunto de hoje, gente, realmente é um assunto que vai fazer diferença, pode ser um divisor de águas na vida das pessoas que estiverem aí entrando numa dívida ou na iminência de entrar numa dívida. Isso vai fazer toda a diferença na vida delas. Sejam muito bem-vindos, Luiz, seja bem-vindo aqui a essa live. Muito bom que vocês estejam aqui conosco. Boa noite, pessoal. Boa noite, seja bem-vinda também, Adriana. Eu não estou te vendo aqui. Não, eu tô travada, eu tô congelada aqui para mim, mas ninguém tá me vendo? Gente, fala se estão. Opa! Pessoal, pequeno problema técnico. Deixa eu ver se eu consigo adicionar a Adriana aqui para ela entrar ao vivo com a gente. Que o nosso assunto hoje... Agora sim. Agora sim! Agora todo mundo está te vendo. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Com tanta live, tanta gente na internet, às vezes ela não suporta, né? Mas bora lá. Mas esse assunto merece a nossa atenção, né, Adriana? Bem-vinda, Silvana. Olha, então clique aí, chame as pessoas que você sabe que precisam entender mais sobre esse assunto. E olha, não é só pessoas que estão endividadas, não, tá? Porque às vezes a gente não, graças a Deus, a gente não está vivendo essa situação, mas pode ter algum momento na nossa vida que isso aconteça. Ou pode ter pessoas muito próximas a nós
que a gente veja passando por uma situação muito difícil de endividamento. E se a gente tiver essas informações, se vocês tiverem as informações que nós vamos passar aqui hoje, você vai poder ajudar essa pessoa. Então, ó, é muito importante. Eu quero começar compartilhando um dado aqui com vocês. Olha, no mês de março de 2020, tá? No mês passado, o Brasil atingiu um recorde histórico desde que se começou a medir o endividamento das famílias, que foi em 2010. Neste mês, 66,2% das famílias brasileiras estão, né, endividadas. É muito, muito provável, infelizmente é triste falar isso, mas é muito provável que no mês de março esse número cresça ainda mais e que nos próximos meses esse número venha a crescer ainda mais, porque a gente está vivendo uma situação quase de uma economia de guerra. Então, assim, março já aconteceu, né, esse recorde aí de famílias endividadas no Brasil. Infelizmente, essa estatística, a tendência é quase certo que ela venha a crescer. Mas aí tem uma coisa importante. Dessas famílias, 66,2% das famílias brasileiras que estão com dívidas, 25% estão inadimplentes. E é importante a gente entender essa diferença. Endividadas são todas as pessoas que têm algum tipo de dívidas. Então, por exemplo, se você financiou uma casa, você tem uma dívida com o banco referente a esse imóvel. Mas se você está pagando as suas parcelas em dia, você está adimplente. Você tem uma dívida, mas você está pagando normalmente. O problema é quando as pessoas ficam inadimplentes. Inadimplente é aquela pessoa que tem dívidas e que não consegue efetuar o pagamento dessas dívidas. É aí que começa o grande pesadelo nas famílias. E é sobre esse assunto que nós vamos falar aí com você hoje. Antônio Sérgio, seja bem-vindo. Roberto Moutran, sejam muito bem-vindos. Gente, o nosso assunto aqui hoje é muito importante. O assunto é dívida. Nós vamos passar aqui hoje estratégia para você sair rápido das dívidas. Nós vamos te passar informações como você tem proteção, sim, mesmo você estando endividado, tá? Como consumidor, o Código de Defesa do Consumidor tem proteção para você também. Então, ó, clica aqui no aviãozinho, Bom, né, Adriana? Antes de nós começarmos de fato. sim, chama mais gente aí para assistir conosco. Então, eu vou começar a falar. Um grande problema que ocorre é quando a gente está endividado. Que é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai para o gerente do banco. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo pagar essas dívidas. O que é que eu faço? Alguém já passou por isso na vida? Então, gente, eu ia falar para vocês uma coisa. O banco, ele é péssimo para isso, tá? Ele vai te oferecer uma negociação, ele vai te oferecer, vamos refinanciar essa dívida, olha, a gente consegue diminuir a parcela para você, mas vai esticar. Gente, isso é uma bola de neve, é a pior coisa que acontece na tua vida, quando você está endividado e falar com o gerente do banco. Não é a melhor solução, definitivamente. Não vai te trazer benefício isso. Carla, você quer passar o próximo? Você quer que eu já vou falando? Então, ó, vou falar com vocês o seguinte, gente, nós não temos nada contra gerente de banco, tá? Eu tenho muitos amigos. Não, né? não. Eu tenho amigos e amigas que são gerentes de banco, ótimo. Só que a gente tem que entender que o banco, ele não existe para ser bonzinho com você, nem para te ajudar. O banco existe para prover crédito e cobrar juros altos. É assim que eles vivem. Então, é como se você fosse, se a Chapeuzinho Vermelho indo pedir ajuda pro lobo mau. É mais ou menos isso. Mais ou menos, né? E não que o... Gente, isso não é o gerente do banco, isso é o sistema financeiro do nosso país. Então, não tem nada a ver com o gerente, mas ele não é a pessoa indicada, tá? Ele só tem que manter o emprego dele e vender os produtos do banco, certo? Porque ele tem que cumprir metas. E alguns desses produtos são produtos de crédito, né? São empréstimos para você pagar bastante juros. Eu vou falar sobre o segundo aspecto, né? Então, o primeiro, a gente
não deve procurar ajuda para o gerente do banco, por favor, não é a pessoa ideal. Segunda coisa, a dívida, ela não é o problema da sua vida. A dívida, ela é um sintoma do problema que está acontecendo com você. Então, quando nós estamos endividados, duas coisas muito provavelmente estão acontecendo na sua vida. Você não tem controle emocional, porque acredite, as nossas decisões de consumo, de compras, elas são decisões emocionais, ok? Então, você não está no controle das suas Sim. emocionais, das suas emoções e você não tem gestão das suas finanças. Então, o endividamento, ele vem mostrar que esses dois problemas, entre outros que podem acontecer na sua vida, eles estão acontecendo. Então, você precisa, principalmente num momento como esse que nós vivemos, que é um momento de economia de guerra, gente. Todo mundo está atravessando problemas. Este é o momento que você precisa ter gestão das suas contas. Você precisa gerir as suas finanças, você precisa saber o quanto entra, o quanto sai, minuciosamente, tomar as rédeas aí da sua vida financeira. Eu vou falar mais uma vez aqui no link da bio da Maltoni Coaching. Você entra lá no Linktree, tem uma planilha que vai te ajudar muito com o seu orçamento. Algumas pessoas, a Fabi que está aqui, teve uma dificuldade, a gente teve um problema no site, mas já foi resolvido, tá dando para baixar a planilha tranquilamente. Você precisa fazer gestão da sua vida financeira, você precisa saber o que acontece com as suas finanças. Aquela planilha que nós temos de bônus é gratuita, vai te ajudar muito. Então, ó, depois você corre lá e baixa essa planilha. Terceiro ponto, Adriana. E aí, pessoal, só para dar um exemplo, né? O quão a dívida gera uma escravidão na nossa vida. Por exemplo, se a gente deve R$ 1.000 no cartão de crédito hoje, eu estou devendo R$ 1.000 e eu não pago, eu estou enrolado, eu não consigo pagar. Em 12 meses, esses R$ 1.000 viraram R$ 17.800. Então, por isso que no começo a gente falou assim, que muitas dívidas aqui no nosso país, gente, são impagáveis. Não tem como, porque você fica o tempo inteiro só pagando juros, juros, juros e não consegue resolver o problema. Então, muito cuidado, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Os juros do cartão de crédito é somente 326% ao ano, segundo informações do Banco Central, mês de março de 2020. Então, não é porque a gente está em pandemia que os bancos aliviaram, que eles estão bonzinhos. Não, tem nada disso. Eles continuam querendo esmagar o povo, infelizmente. Como a gente falou, nada contra o banco, mas é o sistema financeiro do nosso país que propicia isso. Então, gente, em algumas situações, o que a gente deve fazer? Existem situações que é melhor a gente simplesmente não pagar. Como assim não pagar? Mas aí eu vou ser negativado no Serasa, meu nome vai, meu Deus! Sabe o que é isso na sua vida? Vou te contar. Isso é proteção para você não fazer mais caca. É verdade, porque aí o teu nome fica... É serviço de proteção ao crédito. O teu nome fica protegido e você não vai mais fazer caca enquanto o seu nome está protegido. Gente, olha... Então, é o seguinte. Nossa, mas em toda dívida eu devo fazer isso? Não, a gente tem que ser consciente de que existem dívidas que é possível fazer isso e outras que não. Se você tiver, por exemplo, um bem em garantia e você deixar de pagar, você vai perder o bem, fatalmente, tá? Se, por exemplo, é numa conta que está vinculada à sua conta salário, aí não tem como, a não ser que você consiga trocar. Mas por que a gente fala que é melhor não pagar? Porque se você paga direitinho, e aí você chega no gerente, ai meu Deus, eu não estou conseguindo, ele vai lá e rola isso para você para mais vários anos. Ah, eu vou dividir aqui, você vai pagar uma parcela baratinho, mas você vai pagar 50 meses de parcela. Então, para de pagar, para. Se você parar de pagar, o banco vai te ligar e vai te oferecer uma oferta, assim, às vezes, gente, é 10% daquilo que é a dívida que eles falam que você tem hoje.
Então, Adriana, ó, o tem pessoal tá chegando. momentos que é fundamental. O pessoal tá Diga. chegando aqui. Sejam bem-vindos. Olha aqui o Richard, seja bem-vindo. O Fábio. Sejam muito bem-vindos, Botelho, ó. Muito prazer ter vocês aqui nessa live. Gente, ó, então, continuando esse assunto, o banco, a gente falou no começo a diferença entre pessoas que estão adimplentes, pessoas que estão inadimplentes, certo? O banco não negocia jamais com pessoas que estão adimplentes. As pessoas que estão pagando a sua dívida, o banco nunca vai negociar com você nessa situação. Por isso é que a Adriana falou que tem momentos em que a melhor saída, quando aquelas dívidas se tornam impagáveis, aqueles juros absurdos, a melhor saída é você interromper o pagamento, porque o banco só vai negociar com você a partir do momento que você se tornar inadimplente. Mas aí lembra que a gente falou que a dívida é um sintoma, né? É sintoma que provavelmente você tá sem controle emocional e sem gestão financeira. Só que para você tomar essa atitude, que a gente sabe que é uma atitude drástica, né? Mas nós falamos que a gente ia mostrar para vocês uma forma de sair das dívidas rápido. Porque tem pessoas que não Verdade. tomam essa atitude, né, Adriana? Elas ficam endividadas, aí elas vão conversar lá com o gerente do banco, que a gente falou que não é a pessoa ideal para você pedir esse conselho. As pessoas vão pedir ajuda para o gerente do banco, aí ele senta lá na sua frente, a sua dívida é R$ 1.500 por mês, você não consegue pagar? Peraí, eu vou te ajudar agora. Olha, só consegui um negócio refinanciar isso para você e você vai passar a pagar apenas R$ 900 pela sua dívida. Olha que maravilha! E você pensa, nossa, R$ 1.500 eu não consigo pagar por mês. Ai, isso que 900 eu consigo. Ai, já vai me aliviar, obrigada. Aí você sai do banco, se você devia 12 parcelas de R$ 1.500, você sai devendo 36 parcelas de R$ 900. Então a sua dívida E olhe lá, né? aumenta absurdamente. Sabe aquela coisa de um buraco que vai ficando cada vez mais fundo? É isso que vai acontecendo. Você vai se afundando mais no endividamento. Para que isso não ocorra na sua vida, nós estamos te ensinando aqui uma solução. Sim, que é uma solução mais radical, mas é para você se livrar dessa dívida rápido. E se livrar não é deixar de pagar totalmente, viu? Você vai interromper esse pagamento por um período, mas você vai quitar sim essa dívida no momento que você tiver uma oportunidade. Olha a Natália chegando aqui, seja bem-vinda. Rosana, sejam muito bem-vindos. Gente, nós estamos conversando sobre um assunto muito importante, são dívidas. Estamos falando aqui o que fazer em momentos de endividamento. E no final a gente vai falar coisas para você não fazer de forma alguma, que vão fazer esse buraco aí do endividamento só crescer na sua vida. Então, ó, clica aqui nesse aviãozinho, compartilha isso com pessoas que podem estar precisando dessa informação agora. Porque para quem chegou agora, né, Adriana, nós começamos falando que Sim. já no mês de março, que foi o mês passado, o Brasil atingiu o recorde de famílias endividadas desde 2010, que é quando eles começaram a aferir essa informação do endividamento das famílias. E, infelizmente, esse quadro não tende a melhorar nos próximos meses, né? Vamos prosseguir, Adriana? Isso é triste. Vamos lá. Então, é uma coisa bem importante que muitas pessoas não sabem. Quando a gente toma essa atitude de ficar inadimplente, o banco vai te ligar 1 milhão de vezes. Porém, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem lá o artigo 42 e o 71, que eles estão para te proteger, tá? Então, a gente não vai entrar em detalhes, mas assim, eles não podem te expor, eles não podem te ameaçar. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento dos nossos direitos, porque ninguém simplesmente para de pagar por sacanagem. Às vezes até acontece, né? Aqui nesse país, às vezes até acontece. Mas normalmente não. Normalmente é porque a pessoa passou por uma situação adversa e ela teve um problema e parou de pagar. Então, eles não podem
coagir, eles não podem ficar ligando no teu horário de trabalho, atrapalhando o seu trabalho. Então, esses artigos do Código de Defesa, eles são para te proteger durante esses momentos difíceis aí, que infelizmente muitas pessoas vão acabar passando assim que essa pandemia acabar, né? Mas, enfim, isso é o que acontece e as pessoas, por não saber desse direito que elas têm, por não conhecer o Código de Defesa do Consumidor, elas vão lá no banco e fazem loucura, gente. E aí elas ficam pagando a mesma dívida durante 10 anos, só refinanciando e pagando juros e refinanciando e pagando juros, e vira uma bola de neve, assim, é terrível. Então a gente precisa ter conhecimento, né? A gente precisa entender quais são os passos que a gente deve fazer para que a gente minimize toda a situação de dívida, ok? Adriana, Você vai mais um passo aí, eu vou fazer um comentário aqui antes. Nós atendemos um programa de saúde financeira de um grande banco, a gente atende os funcionários do banco. E nós tivemos um caso, né, de um cliente funcionário de um banco, gente. Ou seja, teoricamente, você acha que as pessoas que estão lá sabem lidar com dinheiro. Numa situação dessas de endividamento, essa pessoa não tinha conhecimento do artigo 71, nem do 42 aí do Código de Defesa do Consumidor. Em um dia de trabalho, essa pessoa recebeu 35 ligações de cobrança. 35 ligações de cobrança. Em pleno horário de trabalho. Então, assim, imagine se uma pessoa nessa situação, ela tem alguma condição de trabalhar. Porque as pessoas à volta, elas percebem, né, quando é uma ligação de cobrança. É uma coisa bem característica. A pessoa se sente constrangida, ela é constrangida. Isso é um ato já de coação. E aí, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa importante. Só existem duas formas de se cobrar uma dívida aqui no Brasil, que é judicialmente ou extrajudicialmente. Então, como é que funciona esse processo aí no nosso sistema bancário, financeiro maravilhoso? Os juros são altíssimos, né? A gente mostrou aqui para vocês, se você ficar devendo em janeiro R$ 1.000 no cartão de crédito e não pagar, em janeiro do ano que vem você vai estar devendo, deixa eu me conferir o número aqui, R$ 17.800. Você fez uma dívida de R$ 1.000, depois de um ano você está devendo R$ 17.800. E isso num país em que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, é menos de 4% ao ano. Então é esse o sistema que a gente vive, por isso que a gente está falando essas coisas para vocês. Aí o que acontece? Você não paga, o banco em geral, depois de alguns meses, eles começam a te cobrar, aplicam aqueles juros absurdos, você não paga, ele vende a sua dívida para um escritório de cobrança, em geral é isso que acontece. Ele vende essa dívida baratinho porque ele tem seguro disso, tá? Isso vai para um fundo perdido, o banco não perdeu nada, na verdade, tá? Aí esse escritório de cobrança, ele faz uma cobrança extrajudicial. Então, o que ele faz? O que ele pode fazer contra você? Ele não pode tomar os seus bens, a menos que você tenha dado como garantia da dívida, tá? Aí o banco já teria feito isso. Ele não pode tomar a sua casa, não pode tomar o seu carro, não pode tomar os seus instrumentos de trabalho, ele não pode tomar o seu salário. Eles não podem fazer isso numa cobrança extrajudicial. Isso não é possível. A lei não permite, é uma cobrança extrajudicial. Não podem prender você. A única hipótese que da cadeia você dever alguma coisa é no caso de se dever pensão alimentícia, que é uma outra situação. Nós estamos falando de uma dívida com um banco. Então você não vai ser preso por isso, eles não vão tomar seus bens por isso. O que eles podem fazer? Eles podem ficar te ligando 35 vezes por dia. Então é isso que eles fazem. Em geral, essas ligações, elas são incisivas, né? As pessoas assim são duras, são rápidas, começam a falar que você deve valores absurdos e que vão te cobrar extrajudicialmente, e na próxima ligação a dívida vai estar maior ainda do que na anterior, e que se você não pagar, você vai perder tudo.
Então, existe uma pressão muito grande para que você faça qualquer tipo de acordo, né, com essa financeira, para que eles não percam. O que você pagar para eles tá de bom tamanho. Então, eles fazem uma grande pressão. Neste momento, gente, a gente tem que ter controle emocional se você está nessa situação. Você tem que ter controle emocional, ter Verdade. sangue frio, porque o que eles podem fazer com você é te ligar. Então você aguenta em um período dessas ligações e depois eles vão te ligar propondo uma oferta que seja possível para você quitar essa dívida. A outra forma de se fazer uma cobrança é uma cobrança judicial. É através de um processo judicial, aí vai a julgamento e tal. Eu quero falar para você que no Brasil, os bancos, menos de 2% das dívidas são cobradas judicialmente. Ou seja, 98% dos devedores não são cobrados via processo judicial. Por quê? Porque o banco é muito bonzinho? Não, gente, não é por isso. É porque não compensa. Não compensa para o banco. Porque eles cobram juros abusivos. Então, a hora que chegar diante do juiz, vai ter que ser feito um cálculo de evolução dessa dívida. E o banco vai ter que comprovar por que ele cobrou juros desse Verdade. tamanho. E o juiz não vai aceitar que sejam esses juros. Então, o banco não cobra isso judicialmente. E na cobrança extrajudicial, o que eles vão fazer é te ligar, infernizar a sua vida, mas você precisa manter o sangue frio, porque depois disso virá uma proposta de negociação. E aí você fala: não, olha, o que eu tenho para pagar é tanto. E na grande maioria das vezes, né, Adriana? Eles aceitam essa proposta e você resolve a sua dívida. Dri, Verdade, com certeza. Pessoal, a gente já está caminhando aqui para o final, então, assim, olha, uma coisa bem importante, o que que a gente deve fazer? Aliás, ó, falar para vocês, na semana que vem a gente vai ter um workshop sobre aprender a investir, né? E esse é um momento que, nossa, mas eu vou aprender a investir agora. Então, que a gente falou, né? O que que a gente deve fazer para conseguir pagar a nossa dívida mais rápido? Parou de pagar, alguém falou ali, acho que a Rosana falou, ah, eles ameaçam de bloquear a conta. Troca de banco, deixa eles bloquearem a conta lá. Ou então bloqueia o número do celular, é uma boa ideia também que alguém passou aqui. Então, veja assinatura. só, o que que a gente deve fazer? Parou de pagar, a gente deve começar a juntar o recurso para ir lá e quitar essa dívida numa uma outra conta no investimento. Então, você vai juntando o dinheiro e aí, a hora que você tiver um montante que o banco te liga e fala, olha, eu tenho X, você quer? A gente já resolve agora. Então, por isso também, a gente precisa aprender a investir e aí usar os juros. Claro que não é 26% ao mês, tá, gente? Mas é melhor do que aquilo que os grandes bancos oferecem. Então, a gente precisa aprender a investir e usar essa arma aí, né, os juros compostos ao nosso favor e não contra a gente. Ó, a Silvana está falando que o Nubank é legal para investir. Sim, tem muitas corretoras, tem muitas formas de investimento fora do banco que são infinitamente melhores. Fiquem ligadinhos aí, vai lá no link da nossa bio, né, no Instagram, @maltonicoach, tem mais informações lá. A gente vai ter um workshop muito legal na semana que vem, falando sobre investimento. Bom, como nosso tempo está acabando, Carla, é a última. Ah, antes de você falar a última resolução para ficar fora da dívida, ó, eu vou falar, gente, toda live a gente dá uma dica de leitura. O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é fantástico. É um livro de sabedoria e, assim, vale muito a pena a gente ler, tá? Então, a gente só indica aquilo que realmente é bom para vocês e aquilo que é bom para nós. Então, a gente gostou e está indicando, tá? Carla, fala rapidinho Ó, aí que a gente tá, ó, falta mais um minutinho só. Vamos lá. deixa eu falar com vocês uma coisa importante aqui também. Sabe que a maioria das pessoas que elas alcançam bastante sucesso financeiro, em algum momento na vida elas estiveram endividadas? Porque geralmente a gente aprende com a dor, gente.
Então, a pessoa que já passou por essa situação de dívidas, que já Verdade. começou tudo isso, em geral, ela aprende uma lição para a vida toda. Então, a gente deseja realmente, quem tiver É. nessa situação difícil, isso pode acontecer. Você não tem que ficar se achando menos do que as outras pessoas, porque assim, ó, Sim, a gente tem que diferenciar o ser do estar. Você não é uma pessoa ruim, você não é uma pessoa endividada, você está no momento de endividamento. Mas você vai atravessar esse momento, você vai superar isso e isso só pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Tem problemas que fazem acontecer isso na vida das pessoas, tá? Você não tem que se sentir menosprezado por isso, de forma alguma. Gente, para quitar realmente as suas dívidas, o que não fazer? O que não fazer nunca, jamais. Nunca refinancie dívidas. Nas dívidas, gente, a questão é assim, é tudo ou nada. Você tem uma dívida, por exemplo, com um banco, ou você paga tudo, quita, encerra o assunto, ou se você não consegue quitar, se o negócio fugiu do controle, virou uma bola de neve, você não paga nada e começa a guardar o seu dinheiro. Lembra que a gente falou lá atrás, né? Você tem que fazer a gestão da sua vida financeira. Você se organiza, vai verdade. guardando dinheiro para que quando você tiver a oportunidade, essa oportunidade vai surgir. Aí você faz uma proposta para o seu credor e você quita essa dívida de uma vez por todas para não entrar nunca mais nela. Então, nunca refinancie dívidas. Ou pague tudo ou não pague nada. Segunda coisa que você nunca pode Esse é o fazer. conselho do gerente do banco, É, mas não é bom. e outra coisa fatal que você não deve fazer nunca. Começar a pagar o valor mínimo do seu cartão de crédito. E parcelando o cartão de crédito. Gente, o cartão de crédito, ele não é um instrumento de financiamento na sua vida. Cartão de crédito, ele não serve para comprar aquilo que você não tem dinheiro para pagar. O cartão de crédito, ele pode ser muito bom para as pessoas que têm controle, ele até ajuda. Veja bem, ó, você tem todas os seus compromissos listados, você tem tudo concentrado em um único vencimento, é fácil gerenciar. Você ganha pontos. Para quem tem controle e está comprando aquilo que tem dinheiro para pagar, ele pode ser ótimo, mas ele nunca vai ser instrumento para você financiar as coisas, porque simplesmente são os juros mais altos do mercado. A gente deu um exemplo aqui para vocês Uhum. de R$ 1.000 para 17.800, é um absurdo. Então, não parcele cartão de crédito, não parcele a fatura do seu cartão de crédito, não pague o mínimo do seu cartão de crédito. Se você já perdeu o controle do seu cartão e tá naquela bola de neve, é a mesma situação. Pare de pagar, é tudo ou nada. Não pague nada e espere um momento para você aí conseguir quitar a sua dívida. Ok? Então, ó, gente, eu vou falar rapidinho o que nós conversamos aqui hoje. E a Adriana falou, né, que nós teremos a semana que vem um workshop que a gente vai ensinar muito mais sobre tudo isso, para que realmente as pessoas consigam ter uma vida financeira diferente, consigam ingressar em um caminho de prosperidade. Prosperidade é algo que a gente conquista, que a gente constrói com as nossas pequenas atitudes do Verdade. dia a dia, né, Adriana? Sim. E amanhã nós teremos uma outra live que vai ser também incrível. Nós vamos estar com o Gustavo Moraes da SFX. Vamos falar sobre como economizar e sobre sistema de energia solar. É uma dica também muito importante. Vem amanhã nesse mesmo horário para você aprender mais sobre isso, que é algo que vai te ajudar a economizar dinheiro na sua vida. Então, pensando em dívidas, né? O gerente do banco não é a pessoa para você pedir conselhos sobre quitar as suas dívidas com o banco, certo? Uhum. Você sabe que o banco não negocia com pessoas que estão adimplentes. O banco só negocia com inadimplentes. A dívida, ela não é o problema. A dívida é o sintoma do problema. O seu problema provavelmente é descontrole emocional e descontrole financeiro. Então, ó,
Na Maltoni Coaching, no link da bio, tem uma planilha incrível que vai ajudar muito vocês a terem controle das suas finanças. Baixem lá e nós estamos à disposição se tiverem alguma dúvida. Então, ó, preencha a planilha lá direitinho. Depois disso, saiba que você tem direitos. Ainda que você esteja devendo, as empresas de cobrança não podem te ligar em qualquer horário, não podem te ligar no seu horário de trabalho. Se você informar qual é o seu horário de trabalho, eles não podem mais te ligar nesse horário. A lei te protege, tá? O Código 71 do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 71 fala isso. E o 42 também protege você. Então, mesmo estando endividado e inadimplente, você tem os seus direitos garantidos, tá bom? A forma de pagar rápido é você interromper esse pagamento quando a dívida virou impagável, guardar o dinheiro para daí você fazer uma proposta de quitação, porque depois de um tempo que eles ficam te infernizando, essa proposta vai surgir para você. E uma outra dica de ouro, não refinancie dívidas e não parcele as faturas do seu cartão de crédito. Gente, fazendo essas coisas, você vai sim estar muito melhor na sua vida financeira. Você não vai cair nesse pesadelo, né, Adriana? Dívidas geram pesadelo na vida das pessoas, desestrutura a família. Nossa, é terrível. A gente não quer ver pessoas passando, a saúde física, a saúde emocional. A autoestima das pessoas é muito, muito ruim. O relacionamento familiar, né? Então, tudo isso é muito complicado. No momento de você fazer aí, né, essa estrutura toda de quitação dessa dívida, também é fundamental você conversar com a sua família. Explicar a situação que está acontecendo, explicar a decisão que foi tomada, por que essa decisão foi tomada e que assim vocês vão conseguir quitar essa dívida muito mais rápido e isso vai ser melhor para todos vocês. E aí, gente, depois de atravessar toda essa situação, nessa turbulência que a dívida traz, é para aprender essa lição e não se endividar nunca mais na vida. É esse o nosso desejo para vocês. Com certeza. Tá certo? Gratidão a todos aí que participaram conosco, foi um grande prazer. Mandem para o pessoal, né, que vocês sabem que está endividado, a live vai ficar gravada e ela fica por 24 horas. Então, assim, a gente fica sempre muito feliz em poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento e ajudar as pessoas que muitas vezes, por falta do conhecimento, elas têm sofrido. Ok? Gratidão a todos. Peraí, Dri, antes da gente encerrar, eu quero falar o seguinte. Se alguém aqui conhece uma pessoa que está em grande dificuldade por causa de dívida, ou se você está com alguma dificuldade, pode chamar a gente no direct, tá? Nós estamos à disposição no que nós pudermos ajudar e orientar. Quem você conhece que está passando por isso, fale para entrar em contato conosco, que nós vamos fazer tudo que nós pudermos para ajudar e ter um caminho aí para sair dessa situação de endividamento. E amanhã às 19 horas nós temos um outro encontro também falando sobre um assunto top com vocês. Gratidão pela presença. Deus abençoe a todos. E ó, que a gente viva sem dívidas. A história é buscar nossa prosperidade. Livre das dívidas. Deus abençoe. Até a próxima, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.